aqui estamos, Senhor. A Sua presença é real neste lugar. Nós podemos sentir a Tua presença. Que o Senhor continue queimando em nossos corações, Espírito Santo. Nós te damos liberdade, nós já entregamos o nosso melhor louvor, nós já ofertamos, ensinamos, mas nesse momento nós queremos ouvir a Tua palavra. Por isso eu peço que o Senhor venha falar a cada coração que está aqui. Senhor, que ninguém, nenhuma pessoa que entrou por aquela porta, saia daqui sem sentir a Tua presença, sem sentir o Teu toque, sem, Senhor, amado, receber algo do Senhor essa noite. Como a Rafael disse, é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui por conta do Senhor. Não faz sentido entrarmos aqui. Não faz sentido investirmos tempo aqui se a Tua presença não estiver aqui. Ah, Senhor, por isso eu te peço, fala com cada um de nós. Usa a minha vida, apesar de todas as minhas limitações, que a Tua igreja receba a Tua palavra. Nós repreendemos todo o cansaço, todas as vozes contrárias, tudo que quer nos impedir de receber o alimento dos céus. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. E pedimos, Senhor, que todas as vozes se calem, para que possamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém, igreja! A graça e a paz do Senhor Jesus! Aplauda o Senhor! Ele é digno! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Você pode se assentar, por favor? Glória a Deus! É bom estar com vocês. Se alguém que nos visita nessa noite, é muito bem-vindo ao nosso meio. Deus possa falar no seu coração, que você possa receber de Deus algo especial nesta noite. Amém, irmãos? Uma noite mais ou menos fria, onde o Senhor tem aquecido os nossos corações. Sabe, eu acho muito importante nós compreendermos aquilo que nós cantamos. Aquilo que nós cantamos, as letras das canções que nós ministramos aqui, tem que fazer sentido para você. E muitas vezes nós nem entendemos o que nós estamos cantando. Talvez seja a primeira vez que você ouve falar sobre isso, né? Você talvez não entendia o que significa tem um fogo cerrado no meu peito. Sabe que quem escreveu essa música é um poeta? Não tem a ver com a palavra. É a palavra de Deus. Eu quero continuar falando sobre aquilo que nós ouvimos na semana passada. O Senhor começou a falar conosco sobre algo. Nós aprendemos sobre o altar, sobre o fogo que precisa. É importante que o fogo se mantenha aceso. E nós, como sacerdotes, e também como altar do Senhor, nós temos uma responsabilidade. Nós ouvimos que nós precisamos cuidar do altar, que nós precisamos abastecer o fogo, entregar sacrifícios, retirar cinzas. Sabe, tudo isso é muito importante. Eu achei que foi tão edificante a célula onde nós participamos. Mas o mais importante, talvez, do que ter a compreensão de que o fogo não pode se apagar, é nós entendermos como que nós podemos permanecer acesos. Porque não basta apenas acender o fogo. Não basta apenas entregar algum tipo de sacrifício para que o fogo seja aceso. Nós precisamos permanecer acesos. Mesmo quando tudo parece nos empurrar para o desânimo, para um tipo de sentimento de desistir, nós precisamos permanecer. E talvez esse seja o grande desafio da vida: permanecer. Todos conseguem começar, mas permanecer é muito desafiador. Permanecer aceso, permanecer com a presença de Deus, permanecer sentindo o desejo de estar aqui, de orar, de buscar a presença de Deus, de contribuir, sabe? E permanecer é um grande desafio para nós cristãos. Quantas pessoas você conhece que já começaram e pararam? Quantas pessoas que quando você chegou, quando você se converteu, eram cheios da presença do Senhor, falavam línguas estranhas, profetizavam, sabe, eram usados por Deus e hoje estão parados. Então não adianta nós começarmos, não adianta nós entregarmos
Isso é importante, mas é só o começo. O desafio do cristão é permanecer aceso. Deus não quer apenas acender o fogo, Ele quer que você continue queimando e queimando e queimando. Fala para o nosso lado, você precisa permanecer queimando. E hoje o Senhor nos chama a permanecer, a refletir sobre isso. Como que nós podemos permanecer? Mesmo quando as emoções falham, mesmo quando as lutas se multiplicam, mesmo quando os nossos sonhos não são realizados no nosso tempo, como que eu consigo permanecer apaixonado por Jesus, querendo mais dele, querendo ter mais relacionamento, experiências com ele? Esse é o grande desafio da nossa vida. A vida cristã não é uma vida, como posso dizer, o mar de rosas. Não, ela é cheia de desafios. Jesus disse isso. Mas só vão até o fim aqueles que permanecem queimando. Jesus disse: aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Esse receberá o galardão. Então nós precisamos entender algumas coisas, porque permanecer vai requerer de nós disciplina. Entender, disciplina não tem a ver com emoção. Às vezes nós nos emocionamos, tem canções que mexem com o nosso emocional, palavras que nos deixam emocionados, mas a disciplina não tem a ver com a emoção, e nós só vamos continuar permanecer, nós só vamos conseguir permanecer se nós formos disciplinados. Paulo diz lá em 1 Coríntios 9:27 que para permanecer ele subjuga o corpo dele e o reduz à escravidão. Por quê? As emoções são voláteis, elas vêm e vão. O fogo, quando ele é aceso com emoção, ele vai se apagar. E não é esse tipo de fogo que nós queremos. Esse, como diz a Bíblia, é um fogo estranho, que Deus não aceita. O fogo que vai permanecer é fruto de constância, de disciplina. Sabe, Deus, Ele vai reacender, Ele quer reacender altares para queimar, para que a presença do Senhor seja real, não para atrair pessoas. A luz que Deus quer que brilhe em nós, e Ele diz que a luz dele deve brilhar em nós, não é para sermos aplaudidos por Ele, não é para que as pessoas tenham nós como ídolos, não, é para que sirva de direção para as pessoas. Para que serve uma luz que brilha? Para dar direção. Então nós precisamos entender essas coisas. Sabe, Deus, Ele nos chama, Ele acende o fogo em nós e Ele quer que esse fogo não apague. Mas para que isso aconteça, nós vamos precisar permanecer. Como permanecer, pastor? Primeiro, sabendo quem você é. Entender a sua identidade de filho. Quem entende que é filho amado de Deus permanece. Mas quando nós geramos dúvida por conta de circunstâncias, nós desistimos. Nós não acreditamos mais. O que fez o filho pródigo querer voltar para a casa do pai? Ele entender que o pai dele era bom, que ele tinha um pai bom. Então nós precisamos entender a nossa identidade. Sabe, essa semana nós estávamos falando um pouco lá em casa sobre Jeremias. Pablo trouxe uma palavra no nosso momento de oração em casa, e ele falou sobre Jeremias, e isso começou a queimar no meu coração, e eu fui ler o livro de Jeremias. E lá no primeiro capítulo de Jeremias, o Senhor tem um chamado para a vida de Jeremias. Deus, antes de fazer algo através da vida de Jeremias, Deus queria que Jeremias compreendesse qual era a sua identidade. Antes de você fazer algo para Deus, você precisa saber quem você é. Abra sua Bíblia lá em Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, nós vamos ler do versículo 4 ao 10 agora, nesse momento. A versão que eu vou ler com vocês aqui é a NVI. Jeremias capítulo 1, versículo 4 ao 10. Aleluia.
diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse-me: agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar e despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Deus queria ali que Jeremias entendesse qual era a identidade dele. E o que Deus quer que eu e você entendamos nessa noite, para que você possa permanecer, para que você não se desvie, para que você não abandone a fé, para que você não abra mão do seu chamado, você precisa saber quem você é. Você é amado de Deus, você é filho amado de Deus. Fala para a pessoa do seu lado: você é um filho amado de Deus. Olha só o que Deus diz para Jeremias, versículo 5: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Pastor, mas isso é para Jeremias. Não, Deus não erra. Você é escolhido do Senhor. Antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Talvez você não tenha sido planejado pelos seus pais. Talvez para os seus pais foi um acidente. Não era o momento, mas para Deus, você nasceu no momento certo. Aleluia! Oh, aleluia! Você precisa compreender isso. Você não é o resultado do acaso. Antes da fundação do mundo, eu já te escolhi. Quando nós compreendermos isso, nós conseguimos permanecer. Precisamos entender que nós nascemos para cumprir um propósito. E só é possível cumprir um propósito se o fogo de Deus estiver queimando em nós. E aí Jeremias, ele passa por muitas dificuldades. Sabe, ele precisa passar e vencer desafios. As coisas da vida de Jeremias, não é porque ele foi chamado por Deus que tudo está certo. Se você for ler o livro de Jeremias, você vai ver que a palavra de Deus para Jeremias, a palavra que Deus libera através da vida de Jeremias, é uma palavra dura. Fala: pô, você precisa se arrepender, vocês estão indo para o caminho de idolatria, vocês serão escravos. Mas não é porque eu não amo vocês, é porque as escolhas de vocês estão afastando vocês do caminho. E aí o que acontece com Jeremias? Ele é preso. Os outros profetas se viram para a idolatria e expulsam ele do templo. E no capítulo 20 de Jeremias é açoitado, apanha muito. E aí ele começa a falar com Deus, e eu não sei se você sabe, mas Jeremias, na Bíblia, ele é chamado pelos teólogos de um profeta chorão. Até depois do livro de Jeremias, tem o livro das Lamentações de Jeremias, que é um livro mais poético. E em Jeremias ele começa a se lamentar com o Senhor: Deus, o que está acontecendo? Eu prego, mas as pessoas não se convertem. Eu falo, mas as pessoas não me ouvem. E ele diz: eu quero parar com isso, eu não quero mais fazer isso, eu desisto. Em outras palavras, lá no capítulo 20 ele está dizendo: eu não quero mais falar. E no versículo 9 do capítulo 20, Jeremias 29 diz assim: mas se eu digo, não mencionarei, não falarei em seu nome, então a sua palavra está no meu coração como um fogo ardente, encerrado dentro de mim. Estou exausto de contê-lo, não posso mais.
falar, aquilo que nós cantamos, está um fogo cerrado. Eu quero até parar, mas eu não posso, porque a presença de Deus não permite que eu pare de fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Então, por que isso acontece? Porque ele já sabia quem ele era. Porque Deus já tinha afirmado em Jeremias a sua identidade. Então no momento de dificuldade ele chora, ele abre o seu coração para Deus, mas ele se lembra quem ele era e ele fala: não, eu até queria parar, eu até queria desistir, mas há um fogo dentro de mim que não me deixa desistir, que não me deixa parar. Sabe, Jeremias, ele estava enfrentando muita oposição, perseguição. Por conta do quê? Por conta da mensagem. Por conta de ele não querer ser igual aos outros. Por conta de ele se posicionar e saber quem ele era. Havia um profeta da geração dele, um falso profeta. Jeremias falou: nós vamos ficar 70 anos como escravos. Aí esse profeta pegou e falou: não, isso é conversa fiada de Jeremias. Isso não vai durar 2 anos. Não, na verdade eu deveria matar Jeremias, ele está errado. Deus não vai fazer isso. E aí Jeremias fala: então vamos ver quem que é o profeta real. E naquele ano, esse profeta morre, esse falso profeta. E tudo aquilo que Jeremias profetizou aconteceu. Sabe, nós precisamos compreender que aquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós só vai acontecer se nós compreendermos a nossa identidade. Esse fogo que Jeremias fala no peito dele representa a paixão, chamado, convicção do Espírito Santo. E mesmo diante das lutas, aquele que é chamado por Deus, que entende a sua identidade, ele sabe a urgência de falar a verdade, de não deixar de cumprir o propósito. Ele fala que é um fogo que simboliza a palavra de Deus, precisa ser liberado através das nossas vidas. Deus tem um chamado para nós. É tempo de nós abrirmos a nossa boca e falar para as pessoas do amor de Deus. Pessoas precisam ouvir de Jesus. Como isso vai acontecer? Só vai acontecer se nós estivermos queimando. E mais para queimar, nós precisamos saber quem nós somos. Você é amado por Deus. Jeremias disse: Senhor, eu não consigo, eu só um jovem, eu não sei falar. Aí Deus falou: eu estou colocando a palavra na sua boca. Toda vez que você falar, eu vou falar através de você. Sabe por quê? Porque o nosso chamado não depende da nossa capacidade, depende da presença de Deus. Se Deus estiver com você, depois você vai até falar: como que eu consegui fazer isso? É a capacitação do Senhor. Jeremias se achava incapaz, talvez como muitos de nós hoje, mas ele obedeceu ao Senhor. Ele falou: não, eu sou uma criança. Deus falou para ele: não fale que você é uma criança, porque eu vou estar com você. O Senhor, porém, me disse: não diga que você é muito jovem. A todos a quem eu enviar você irá, e tudo que eu falar e ordenar você falará. Não tenha medo dele, porque eu estou com você. Deus promete estar com Jeremias em todo o tempo, e essa promessa, eu tenho certeza, se estende para todos nós. Todas as vezes que você falar em nome do Senhor, Ele estará com você. Aleluia! Então, para que nós possamos continuar queimando, nós precisamos parar de olhar para as nossas limitações e olhar para o Senhor que te chamou. É isso que nos faz continuar. E como eu disse, o fogo de Deus em nós, o fogo que Deus acende para brilhar em nós, é para que as pessoas recebam uma direção. Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16, Jesus diz algo sobre nós, sobre eu e você, sobre a igreja. Olha o que ele diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa.
Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, glorifiquem ao Pai de vocês, que está no céu. Fogo escondido não aquece e nem ilumina. Sabe, preste atenção nisso. O fogo de Deus em nossas vidas, que deve brilhar em nós, não é para sermos reconhecidos, é para dar direção para as pessoas. Olha só o que o texto diz: assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Para quê? Para que vocês sejam aplaudidos? Para que as pessoas vejam, nossa, como eles são bons? Para que as pessoas nos dêem dinheiro? Não! É para que elas possam ver as obras e possam glorificar o nome de Deus. É para isso que nós servimos a Deus. Nós não precisamos ser reconhecidos pelas pessoas. Sabe, Deus, Ele acende a chama em nós para que possamos testemunhar, para que possamos influenciar, para que possamos impactar as pessoas lá fora. E não tem a ver com os nossos talentos, tem a ver com a presença de Deus, tem a ver com o fogo de Deus, tem a ver com quando você orar pela pessoa, a pessoa fala, eu senti algo diferente aqui, porque eu vou dormir. A presença dessa pessoa me faz sentir algo diferente. Por quê? Porque é o fogo de Deus queimando em nós. Sabe, esse é o grande desafio de nós hoje. Não ser apenas um fogo, mas um fogo que é acompanhado de propósito. Não para impressionar as pessoas, mas para que elas tenham uma mudança, para que elas possam encontrar uma direção até Deus. Nós somos uma luz, um fogo que ilumina o caminho. Não tem a ver conosco. Amém? Vocês entendem isso? Sabe, nós vivemos dias difíceis, onde muitos cristãos têm ido para um caminho errado, de querer buscar um reconhecimento que nós não deveríamos estar buscando. Ah, mas ninguém reconhece o meu trabalho, ninguém está vendo o que eu estou fazendo, e Deus está vendo. Deus está vendo. É o que importa. Se nós continuarmos buscando a aceitação de homens, aplauso de homens, nós seremos as pessoas mais frustradas do mundo. O fogo de Deus é para que nós possamos brilhar como luz no mundo. Foi o que Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Para quê? Para iluminar a escuridão, onde há trevas, na sua casa, na sua família, no seu bairro. Você é luz lá. Por isso você precisa entender a sua identidade, o lugar onde você está, o seu trabalho. Ah, mas meu trabalho é um lugar de treva, de tribulação. Então por isso você está lá, para que lá seja luz. Ah, as pessoas com quem eu me relaciono são pessoas atribuladas, cheias de trevas. Então é por isso que você está lá, entenda a sua identidade. É para isso que o fogo de Deus tem que queimar na sua vida, para que essas pessoas possam ser iluminadas pelo Senhor. Aleluia, Deus. Sabe, nós precisamos compreender isso é muito importante, porque nada pode apagar aquele que está queimando por Deus. Jeremias, voltando a falar dele, ele tentou calar, ele tentou parar, mas o fogo era mais forte do que o medo dele. O fogo de Deus deve continuar queimando em nós, mesmo nós estando pressionados. Muitas coisas vão tentar apagar a sua chama. Nós ouvimos na semana passada sobre as cinzas sem ser retirada todo dia. Mas não é só isso. Sabe, as cinzas podem representar, como nós falamos na célula, lutas, pressões, circunstâncias adversas. Tantas coisas que podem tentar impedir. Mas nós precisamos compreender que a chama, a presença de Deus, não podem se apagar pelas circunstâncias. Porque aquele que continuar queimando, vai espalhar fogo por onde passa. Pessoas serão aquecidas pelo fogo que há na sua vida. Em Atos capítulo 2, versículo 2 ao 4, tem um acontecimento que muda a história da igreja. Atos 2, 2 ao 4 diz assim: de repente, veio-se a um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual eles estavam assentados.
e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. A Bíblia diz que ali tinha mais ou menos 120 pessoas. E o que aconteceu? Elas foram incendiadas. A presença de Deus tomou aquelas pessoas. Elas foram cheias do poder de Deus. O fogo de Deus começou a queimar no coração delas. E qual foi o resultado disso? Eles começaram a queimar outras pessoas com aquele fogo. Glória a Deus! Nós somos o resultado daquilo que aconteceu em Atos 2. Eles não deixaram que o fogo apagasse. Não era só para eles. Sabe o que você sente aqui no culto? Não é só para você aqui. Deus quer que isso seja transmitido para as pessoas lá fora. As pessoas que tiveram contato com aquelas pessoas perceberam que elas não eram mais as mesmas. Havia algo que as pessoas não conseguiam compreender, mas eles sabiam. Havia um fogo que começou a queimar naquele dia e que não parou mais. O fogo da presença de Deus não pode ser só na hora do louvor. Tem que ser na sua casa, na sua célula, no seu trabalho, na sua escola, com seus amigos. Nós precisamos permanecer queimando. Paulo fala isso: rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo seus corpos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. E aí nós temos a impressão errada que o culto é só aqui, que lá fora nós fazemos o que nós queremos. Não, em todo lugar nós vamos queimar. Efésios 5, versículo 1 e 2 diz assim: portanto, sejam imitadores meus como filhos amados, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Qual que é o objetivo do fogo? Consumir o sacrifício. E o que a Bíblia diz para nós nos entregarmos como sacrifício? Uma vida no altar é uma vida de entrega, de morte, de abrir mão da nossa vontade, de não fazer só aquilo que é agradável e confortável, mas de fazer sacrifícios ao Senhor. Qual é o sacrifício que nós temos feito? Será que estamos querendo manter o controle do fogo? Um fogo de verdade tem controle? Quem consegue controlar o fogo? O fogo é incontrolável. Mas nós podemos entregar esse controle ao Senhor. Pare de querer controlar aquilo que não deveria estar no seu controle. Jesus talvez seja o maior exemplo de uma oferta que queimou até o fim. Ele falou: eu vim para isso. Estava assistindo esses dias, lançou a nova temporada lá do The Chosen, lá de A Última Ceia. Eu estava assistindo os episódios que estão disponíveis lá. E aí eu disse: você está vendo o que ele está falando? Ele está ficando doido. Ele está falando que vai morrer. Ele está falando que vai se entregar. Aí um deles falou: mas ele já tinha dito que ele veio para isso. Ele veio para morrer. Ele veio para se sacrificar. Jesus disse: eu vim para isso. Eu vim para este momento, para se entregar por vocês. Eu sou um sacrifício. E Paulo diz que nós devemos ser como sacrifícios vivos ao Senhor. Nós falamos na semana passada, o sacrifício entregue no Antigo Testamento era de animais mortos. Hoje o sacrifício somos nós, pessoas vivas que se decidem entregar, que se entregam de livre e espontânea vontade. Esse é o sacrifício que é aceito pelo Senhor. Você não está aqui por uma obrigação. É isso. Jesus é o maior exemplo. Ele não precisava. E ele diz para nós nesta noite que nós precisamos não apenas queimar, mas continuar queimando. O fogo de Deus em nós deve queimar as coisas que nos atrapalham: medo, pecado, vergonha. O fogo deve iluminar, o fogo deve transformar.
Entenda algo, a brasa só se apaga quando ela se afasta do fogo. Quanto mais perto da presença você estiver, mais perto do Senhor você estará. Hoje o Espírito Santo de Deus diz para mim e para você: nós precisamos permanecer queimando. É tão bom sentir a presença do Senhor na hora do louvor, é tão maravilhoso. Mas e quando a música acaba? E quando você precisa mostrar que você está queimando no comportamento seu lá fora? Quando você está pressionado por alguém, quando você precisa perdoar alguém. É isso que a presença de Deus quer fazer em nós. O Senhor nos conhece, Ele nos escolheu, e Ele diz que estará conosco todos os dias. Por isso nós precisamos queimar por Ele, voltar ao altar, se entregar e acender a chama. Jeremias, ele reconhece isso, como eu disse lá no capítulo 20, e ele diz: ele foi preso por pregar a palavra, foi espancado na prisão, mas ele percebe algo: não tem como eu parar de fazer isso. E aí a Bíblia, Deus usa a vida de Jeremias, que desiste de não parar de fazer isso, para falar algo tão poderoso para o povo. Talvez uma das profecias mais importantes do Antigo Testamento. Jeremias capítulo 29, versículo 11 ao 13. Olha só o que Deus diz através da vida de Jeremias ao povo: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscarei-me-eis e me acharei, quando me buscardes de todo o coração. Jeremias, ele se deixou ser usado por Deus, e o Senhor fala através da boca dele com o povo, porque ele escolheu não deixar de queimar. Foi uma escolha. Eu e você podemos escolher. Qual é a sua escolha? Jeremias teve uma escolha. Ele entendeu. Por isso que é importante nós compreendermos o que nós estamos fazendo, por que nós estamos aqui. Qual foi o dia que Deus mudou a minha história? Teve um dia que o Senhor falou com você, que Ele fez com que fosse gerado o arrependimento do seu coração. Se entregou a sua vida para Ele. Quando nós entregamos a vida para Jesus, nós abrimos mão da nossa vida. Deveria ser assim. E aí o Senhor conta conosco. Há uma obra a ser feita, há pessoas a serem salvas. E o que nós estamos fazendo? Sabe por que muitos ainda não foram salvos? Porque nós não estamos queimando lá fora. Porque o nosso fogo não está fazendo diferença lá fora. Vivemos numa geração talvez até pior do que a geração de Jeremias. E há um juízo vindo para essa geração. Talvez nós sejamos a última geração da face da terra antes da vinda de Jesus. E Ele espera algo de nós. É tempo de nós queimarmos lá fora. É tempo de nós iluminarmos. É tempo de nós aquecermos. É tempo de nós sermos ponte para as pessoas. Em todo lugar onde nós estivermos. Nós não podemos nos conformar em terminar o ano de 2025 sem que pessoas sejam salvas, sem que famílias sejam restauradas, sem que casamentos que estavam sendo destruídos sejam restaurados pelo Senhor, sem que pessoas que estavam entregues às drogas sejam libertas pelo Senhor. Sabe, eu vejo a igreja se conformando com coisas que não deveríamos nos conformar. O mês passado morreu um menino que nós conhecíamos de 15, 16 anos, morto. Foi fazer um assalto e um policial, a paisana, matou o menino. Era próximo, não era amigo, não era de uma família próxima, mas nós conhecíamos.
O que nós estamos fazendo para que essas pessoas encontrem Jesus? Nós temos Jesus, nós temos um fogo em nós, e esse fogo precisa queimar lá fora. Sabe, nós estamos muito preocupados com as nossas coisas, estamos esquecendo das coisas de Deus, mas essas coisas que você está se preocupando vão ficar, porque hoje Jesus vai voltar hoje, e aquilo que você está preocupado vai ficar. É sobre isso que Jeremias fala, ele fala: eu tenho um fogo que não me dá descanso. As pessoas estão indo para o inferno e nós temos uma palavra de salvação. Não é de dar um carro para elas, não é que elas vão comprar uma casa, não, isso tudo é passageiro, irmãos. Nós estamos deixando de se preocupar com coisas que são importantes para a eternidade, porque o emprego pode vir e amanhã você pode não ter, você pode ter um carro hoje e amanhã não ter, você pode ter saúde hoje e amanhã não ter, mas a salvação, o que muda é o destino eterno das pessoas. Nós temos essa palavra, é isso que importa. Sabe, nós estamos se preocupando com coisas que nós já deveríamos ter entregue na mão do Senhor. Entrega para Ele, entrega suas finanças, entrega sua família, entrega tudo para Ele, e faça como Jeremias, não deixe que o fogo se apague. Ah, pastor, mas se Jesus não voltar na nossa geração, pelo menos nós teremos contribuído para que pessoas fossem salvas. Glória a Deus, aleluia. Mas entenda algo, a Bíblia diz que Ele vai cobrar eu e você pela oportunidade que nós estamos tendo de falar do amor dele para as pessoas, de ser luz para as pessoas. Vocês são a luz do mundo. Será que as pessoas ao seu redor te veem como luz? É isso que importa. Nada mais importa. O seu carro não importa, o seu dinheiro não importa, sua casa não importa. Não é isso que Jesus vai buscar. Não é por isso que Jesus morreu. Nós precisamos abrir mão de coisas. Nós precisamos fazer sacrifícios. Deus tem te colocado perto de pessoas que precisam de salvação. Deus tem te colocado perto de pessoas que precisam de libertação. Ah, mas o pastor não vem aqui, o meu líder não vem aqui. É você, não é o outro. Os 120 queimaram aquele dia e continuaram queimando. O problema é que nós queremos terceirizar aquilo que é a nossa responsabilidade. Se Deus tem colocado uma indignação no seu coração, não espere que outro faça você. Assim fica fácil. Não fica mais difícil. Quando eu paro de terceirizar a responsabilidade, isso me atrai para uma responsabilidade. Deus conta comigo. Todos abandonaram, todos viraram as costas naquele momento, e Deus usou a vida de Jeremias, e tudo aquilo que ele profetizou aconteceu. Quem se arrependeu, se arrependeu, mas Jeremias fez a parte dele. Que eu e você possamos estar dispostos a permanecer queimando e fazer a nossa parte. Amém? Fique de pé, por favor. Permanecer queimando não é a sua responsabilidade. O Senhor já derramou sobre nós a sua presença. Talvez o fogo esteja se apagando dentro de você. É sua responsabilidade aquecer esse fogo, se entregar como sacrifício. É a sua responsabilidade. É a minha responsabilidade. É a nossa responsabilidade. Chega de abrirmos mão do nosso chamado. Pare de não se preocupar. Chore por essas pessoas, ame elas. Entregue algo por elas, sacrifique, jejue. Não adianta, Deus está te mostrando, as pessoas estão indo para o inferno.
O mundo está no caos, em todos os sentidos, guerras, rumores de guerras, crises financeiras. E as pessoas não querem vir para uma igreja, elas precisam de Jesus. E nós não queremos apenas atrair pessoas para fazer parte de um grupo. Não, não é isso. Deus nos chama a entregar. Entregue a Ele o que Ele está te pedindo. Coloque nas mãos dEle. Entregue ao Senhor e Ele tudo fará. Nós vamos louvar ao Senhor agora. Queria que você pensasse sobre isso. Será que faz sentido isso para você? Será que nós estamos fazendo algo? Será que nós estamos contribuindo com o reino de Deus? Para que Deus te salvou? Há um propósito. Há um propósito de Deus nisso. Louve ao Senhor, pense nisso. Oh Deus, Pai Todo-Poderoso, diante dessa palavra, Senhor, nós queremos orar ao Senhor. Nos arrepender, Senhor amado, das entregas que nós não fazemos. Pedimos que o Senhor nos ajude a continuar queimando. Abre o entendimento, Pai. Senhor, abre os nossos olhos para que possamos enxergar. Senhor, aquilo que o Senhor tem nos pedido. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui. O Senhor sabe aquilo que nós temos enfrentado. Assim como o Senhor conhecia Jeremias, assim como o Senhor chamou Jeremias, eu entendo que o Senhor também nos chamou. Então que cada um aqui possa queimar com o Senhor, cada um aqui possa, Senhor, se sacrificar, entregar aquilo que o Senhor tem pedido. Abra o entendimento, que nós possamos perceber aquilo que o Senhor tem nos pedido, Pai. Livra-nos de abandonar a fé, livra-nos de abandonar o propósito, Senhor. Ajuda-nos a cumprir o propósito para o qual nós somos chamados. Eu oro aqui, Pai, para que cada um saia daqui, Pai, amado, com essa palavra, e manda em seus corações, que possamos ser confrontados pela Tua palavra, que possamos ser confrontados pela Tua palavra, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra encontre lugar em cada um dos nossos corações, em nome de Jesus, Senhor, continue falando aos corações, em nome de Jesus. Venho te ver que Tu és bom, é sempre o bem, eu tô perdendo, e fazer que Tu és bom. Tudo que sou, eu entrego hoje a fé do meu Senhor. Eu sou teu, e Tu és teu, e eu sei que ao meu lado sempre está, para sempre estar. Aleluia! Para voltar ao Senhor, Ele é digno, Ele é digno. Obrigado por essa palavra, Senhor. Fale aos nossos corações. Transforma, queima aquilo que está sendo queimado. Que a Tua presença não nos deixe. Em nome de Jesus. Amém, igreja.